sétimo ano, tudo bom? Vamos lá para mais um vídeo, né? E agora nós vamos para o processo de industrialização, né? Nós estamos falando sobre a região sudeste e agora nós vamos entrar no processo de industrialização. Então vamos lá, como amores, vamos começar com o nosso princípio e versículo. O nosso versículo está em Deuteronômio 31:6, que diz assim: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorados por causa deles, pois o Senhor, o nosso Deus, vai com vocês e nunca deixará e nem os abandonará. Amores, o princípio eu trouxe caráter, o modelo de um caráter a ser seguido é o de Jesus, não tenha dúvida. Podemos imitar pessoas desde que elas sejam imitadores de Cristo. Podemos observar o caráter de homens fiéis que ao longo da história fizeram a vontade de Deus para segui-lo e imitá-lo e demonstraram as seguintes qualidades: fé, perseverança, amor fraternal, cuidado cristão, diligência e produtividade, liberdade de consciência, seja qual for a tua luta, os seus desafios, as suas limitações, não desanime. Para Deus não é impossível, nem que sequer há coisas difíceis. Você pode pensar que há coisas que você nunca vai mudar na sua vida, que você sempre terá que enfrentar, mas Deus pode. Não há nenhuma vida que se o Senhor não possa mudar, mas Ele vai mudar. Valerá a pena. Tenha fé, acredita que Deus tem o melhor para você, para nós, né? Então, vamos lá falando sobre o processo de industrialização. Meus queridos, olha só, nós falamos que os ciclos econômicos no Brasil começou com a cana-de-açúcar lá no Nordeste, né? E que o solo era apropriado para o plantio da cana-de-açúcar e que rendeu muito. E aí, depois, mais tarde, a gente sabe muito bem que os bandeirantes foram à procura de outras riquezas. E essas riquezas a gente pode citar, então, que foi a descoberta do ouro. E a descoberta do ouro foi na região sudeste. E isso mesmo, os bandeirantes, bravos homens, né, saíram por meio das matas capturando índios em busca de riquezas. E eles encontraram muita riqueza, sim, principalmente lá no sertão de Minas Gerais, né? E aí eles encontraram muita riqueza como ouro e foram muita quantidade de ouro que ele levou para Portugal, né, gente? 550 toneladas, depois mais 280 toneladas. Você pode verificar isso lá no seu livro, na página 46. Tem um mapinha lá mostrando, tá? Mais tarde a gente sabe também que veio o ouro negro. O ouro negro que a gente fala é a questão do café. Do século XVIII para o século XIX, a quantidade de ouro extraído em Minas Gerais reduziu bastante. E aí isso levou a população da zona mineradora a migrar buscando novas condições de vida, né? E além de um solo fértil, eles também buscavam também se adequar, né, ao novo ritmo de vida ali e com a questão da agricultura. Então, as áreas de cultivo do café foi Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo e Minas Gerais, tá? E aí, da onde veio o café? Da onde surgiu o café? Então, o café ele é originário da África, né? Mas aí ele foi trazido para a Guiana Francesa. E na Guiana Francesa, alguns portugueses pegaram algumas mudinhas e levaram para o Pará. Só que lá no Pará é muito quente, né? E aí não se produziu bastante. E aí eles pegaram e distribuíram as mudinhas de café para o Rio de Janeiro. Isso em 1760. Então, o que aconteceu? Enquanto nos Estados Unidos, na época, lá em 1900, estava grande produção industrial de tecidos, aqui no Brasil nós estávamos na colheita de café. Lembrando que estava recentemente, né, libertados os escravos ali. Os escravos foram libertos ali em 1888. Fatos históricos e fatos geográficos, amores, sempre vão estar juntos, tá? Então, ao mesmo tempo que eu vou estar falando de geografia, eu vou estar falando um pouquinho dos fatos históricos também. Então, o que aconteceu? Ao longo desse período, então, no Rio de Janeiro, o cultivo do grão se adaptou muito bem à região do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, em direção a São Paulo, né? E aí, essa região
como encontrou condições propícias para o cultivo do café, porque tinha uma terra roxa, uma terra fértil, adequada para isso, houve aí uma grande produção de café nessa área. Só que tem uma questão, meus queridos, quem é que vai trabalhar no plantio de café? Neste mesmo período está ocorrendo as crises mundiais. Eu tenho Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. E aí a população europeia está querendo fugir dos seus países de origem, entendeu? Tipo assim, portugueses, espanhóis, italianos, escoceses, turcos, judeus, eles querem fugir do país. E aí, nesse período da Primeira Guerra Mundial, ela dura de 1914 até 1918, os países que estavam em guerra com muita dificuldade de importação de mercadorias. E os investimentos que os fazendeiros faziam na época, eles queriam também investir na questão da indústria, só que era algo recente. Os brasileiros não tinham uma noção do que seria, então, essa questão aí de industrialização. E aí eles fizeram o seguinte, olha só, os imigrantes foram convidados para chegar aqui no Brasil. Então, no século XIX, o Brasil era visto na Europa como um país de oportunidades. As pessoas passavam dificuldades econômicas lá na Europa devido à guerra e eles viam o Brasil como uma chance de prosperarem aqui no Brasil. Vale lembrar que foi após a abolição, após a 88, os escravos, eles não estavam trabalhando mais nas fazendas, porque depois que eles foram libertos, os donos das fazendas não queriam mais contratar escravos. Aí o que aconteceu? Lá na Europa saía panfletos nos jornais, recados nos jornais e tudo mais, falando assim, terras no Brasil para os italianos, navio partindo toda semana do porto de Genova, venham construir o seu sonho com a sua família, um país de oportunidades, clima tropical e abundância de riquezas minerais. No Brasil você poderá ter o seu castelo, o governo das terras e ferramentas para todos. Amores, era essa propaganda que estava na Europa. Capaz, né? Eles pegaram os navios, entendeu? As embarcações e chegaram aonde? Chegaram aqui no Brasil, tá? E aí começou então a mão de obra dos imigrantes aqui no Brasil. E aí você vai observar o seguinte, o que aconteceu nesse período? As crises mundiais na industrialização brasileira estavam muito grande. Saía em todos os jornais que os Estados Unidos, por exemplo, estava numa crise, ele não conseguia vender seus produtos para os países europeus. Por quê? Porque os países europeus, amores, estavam em guerra. Quem é que em guerra vai comprar alguma coisa? Então, era uma situação difícil. Portanto, houve aí uma crise de 29. A mesma coisa aconteceu conosco. Os brasileiros tinham plantado muita quantidade de café. E com essa quantidade de café, nos portos, os armazéns estavam lotados de café, né? Quem é que plantou e cuidou desse café? Lembrando, foram os imigrantes que chegaram no Brasil, ok? Então, só que agora eu tenho muito produto. O produto querem praticamente comprarem um café de graça, né? Porque eu tenho muito produto e pouca procura. Quando eu tenho muito produto e pouca procura, o que acontece? O valor do produto cai, né? Desvaloriza. E aí, o que acontece? Foi nesse período que alguns cafeicultores, senhores de café ou barões de café, começaram a juntar e fazer o quê? Construir as indústrias no Brasil. E nesse período, o que aconteceu? Como eu tenho muito café e o café estava estragando, e aí o governo teve uma grande ideia, vamos queimar todo este café. Não vamos vender este café de graça para o povo, não. Né? Para outros países, não. Vamos queimar o café. Gente, era muito café na Baixada Santista sendo queimado. Os estoques de café abriam as sacas, espalhavam o café no meio ali da lavoura e queimaram todo o café,
tá? E eram jogados café. Muitos barões de café ficavam em desespero, vendo a sua riqueza, que era o ouro negro, sendo queimado. Então foi algo assim que marcou muito a história. Só que assim, eles preferiram queimar do que vender num valor baixo, né, amores? E aí aqueles fazendeiros que ainda tinham uma reserva de dinheiro e com a ajuda do governo na época, o que eles fizeram? Começaram as primeiras indústrias no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a cultura do café já tinha uns sintomas que a crise ia surgir, né? O elevado preço do café provocou de 1920 a 25 uma nova acentuada da expansão do plantio. E a oferta ultrapassou a procura. A safra de 27 e 28 chegou a ter 27 milhões de sacas, que mundialmente falando ajudou a estabilizar o preço do café. Mais tarde, o que aconteceu? A cota chegou a 200 mil réis e em janeiro de 29 ela caiu para 21 mil réis. Amores, de 200 mil para 21 foi um desastre muito grande. E aí é onde provocou o quê? As falências nos produtores de café. E por que a falência? Amores, se o preço da saca de café estava 200 mil e daqui a pouco é 21 mil réis, o que acontece? Aí o fazendeiro ele não ia ter dinheiro, por exemplo, para pagar o funcionário. Ele não ia ter dinheiro, por exemplo, nem para manter a casa dele. Então, o que aconteceu? Muitos faliram e houve uma demissão em massa de trabalhadores. Foi aí que surgiu o processo de industrialização. E o primeiro impulso da industrialização foi o seguinte: o governo na época, que foi Getúlio Vargas, ele investiu nas indústrias de base, que seriam as siderúrgicas, metalúrgicas e a de energia. Ele privilegiou a indústria nacional, tá? Ele investiu nos cafeicultores. Então, aqueles que eram os barões de café, ele falou assim, olha, vem cá, eu vou te emprestar o dinheiro para você começar a sua indústria. E depois você paga para mim os juros e tudo mais. Ele criou também as leis trabalhistas. As pessoas que iriam trabalhar nessas fábricas dos antigos barões de café ia ter os seus direitos trabalhistas, né? Uma carteira assinada, um documento registrando que ele era funcionário, ia ter as horas trabalhadas. Então, houve ali um desenvolvimento industrial, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E aí a gente pode observar que Getúlio Vargas, né, ele foi muito bem visto para a população, porque neste período também ele teve o controle nacional, principalmente do petróleo, que era a siderúrgica, a indústria de base, né? Ele fala ali, ó, o governo e o povo brasileiro desejam a cooperação e iniciativa estrangeira no desenvolvimento econômico do país, mas preferem reservar uma iniciativa nacional no campo do petróleo. E aí ele constrói a Petrobras. E a Petrobras é uma indústria, uma siderúrgica brasileira. O segundo grande impulso da industrialização veio com o governo de Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1961, que foi os anos dourados. As indústrias de bens de consumo e as indústrias automobilísticas, tanto naval, máquinas e ferramentas. E aí o que ele fez? Ele abriu as portas para as indústrias automobilísticas abrirem aqui no Brasil. E aí o que aconteceu neste período então? Para vocês terem uma ideia o que aconteceu nos anos dourados, chegou aqui no Brasil, né, a questão da Volkswagen, né, chegou aqui no Brasil, a construção, né, automobilística das indústrias automobilísticas, como, por exemplo, a Mercedes-Benz, que é a indústria de caminhões, e também houve aí uma construção muito grande nas estradas, porque as estradas começaram a ser construídas, as rodovias, para maior distribuição de mercadorias, tá? Na questão do transporte rodoviário no Brasil. Então, o Juscelino Kubitschek, ele também participou da construção de Brasília, tá? Quando a gente estuda lá sobre a região centro-oeste, vocês vão verificar isso. Mas só para adiantar, foi na época de Juscelino que a capital mudou para o centro do Brasil.
que foi Brasília. E aí a gente pode observar que ele deu prioridade, então, ao transporte rodoviário. E os anos dourados também contou na época de JK, que é Juscelino Kubitschek, que aí que foi a questão das descobertas, como, por exemplo, da televisores, geladeiras, fogão, a gás, a questão de enceradeira, batedeira, liquidificador, eletrodomésticos no geral, a questão do rádio, né? Aqui no Brasil, porque até então não havia isso no Brasil, tá? Então a gente pode citar então que nós temos o Estado que cuidava da base, que era a geração de energia. Eu tenho o capital nacional que cuidava dos consumos não duráveis e nós temos também, opa, voltou, deixa eu voltar. E aí também tem aí, então, o Estado, que cuidava da infraestrutura da indústria de base, as indústrias de bens de consumo não duráveis e as indústrias de bens de consumo duráveis, que era o capital estrangeiro, tá? E a gente pode citar, então, que no Brasil, a indústria brasileira hoje cresceu muito, amores. 22% do PIB é responsável pelas indústrias brasileiras. E a indústria diversificada que a gente cita, então, aí, para você ter uma ideia, olha só, nós temos aí os minérios, produtos alimentícios, produtos combustível, metalúrgica, siderúrgica, temos aí a questão de calçados, tudo distribuído pelo Brasil. E mais a concentração, meus queridos, vocês podem observar que ainda ela se concentra, os bens de consumo, os bens de produção e bens intermediários, mais na região sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá bom, meus queridos? Olha aqui, ó, se concentra mais aqui. Hoje é distribuído pelo Brasil, né, a questão das indústrias, mas ainda continua aqui. E a gente pode observar também que em 1975 a industrialização estava mais em São Paulo e depois ela se expandiu para o restante dos continentes. Hoje, a desconcentração das indústrias, a gente pode observar que está no interior de São Paulo, que até mesmo lá no Amazonas, né? Lá nós temos a Zona Franca de Manaus, que é a grande indústria de motos, né? A Honda está lá em Manaus. Isso, polo industrial, a Mitsubishi, né? Outras empresas de televisores também, e está se concentrando também lá na região norte em Manaus. E eu tenho aqui também, olha aqui, ó, uma indústria de base, ó, um polo petroquímico aqui, lá em Camaçari, na Bahia. Bahia fica já parte da região nordeste. E aí nós temos aí alguns tecnopolos. E a gente só lembrando a siderúrgica no qual lá no passado Getúlio Vargas tinha investido, foi a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que cuidava de todo o ferro que a gente fala que seria Vale do Rio Doce, né? Hoje a Vale do Rio Doce, ela não é mais o Brasil, ela é de uma empresa internacional, né? Uma empresa de fora, de outro país. Outro país é dono hoje da Vale do Rio Doce, porque ela foi vendida, né, para este país. Mas a Petrobras ainda, ela é nossa, tá? A Petrobras, o petróleo é do Brasil. E aí nós temos a indústria automobilística, né, que chegou aí com o JK, e hoje o desenvolvimento dela na região, não somente na região sudeste, como no resto do país, é muito grande, né? E nós temos também a indústria de energia renovável no país também, né? Que é a questão do álcool, a questão da cana-de-açúcar, né? Transformada em álcool. Amores, só que tem um porém, nós temos que pensar que com toda essa industrialização, será que o homem pensou no meio ambiente? Ou ele foi explorando só o meio ambiente, explorando os recursos naturais e sequer parou e pensou na questão ambiental? Amores, infelizmente foi isso que aconteceu. O homem foi explorando e não pensou na questão ambiental. Por este motivo, nós temos muitos rios hoje que são poluídos, né? A atmosfera da região sudeste, né, a região de São Paulo principalmente, é muita poluição, se tornou uma selva de pedra, né? São poucas áreas verdes que nós encontramos na região sudeste. Portanto, a indústria e o meio ambiente têm que caminhar junto. Tem que ter o desenvolvimento, mas tem que ter o caráter, tem que ter ali o princípio da mordomia. Temos que cuidar do meio ambiente, né?
porque é de lá que nós retiramos todos os recursos naturais. É necessário sermos mordomos, né, amores? E cuidarmos do meio ambiente, porque senão nós teremos aí muitos prejuízos. É necessário a gente explorar, como nós vimos ali, a questão da energia renovável, né? Que é algo produtivo, a questão da automobilística, né? A questão das siderúrgicas. Nós temos aí os tecnopolos que são gigantescos, né? O petróleo que a gente retira também do solo. As cidades cresceram demais, porque o processo de industrialização foi acompanhando com a urbanização e as cidades, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, cresceu muito. Nós temos aí, né, um desenvolvimento muito grande em Campinas, né, aonde cita ali bem claro a tecnologia na área da saúde, né? Então, assim, é necessário nós termos ali um conhecimento que a tecnologia vai aumentar, ok. Vamos ter mais renda, ok. Mas é necessário também cuidarmos do meio ambiente, né? Porque hoje a região sudeste é responsável por mais da metade de todas as indústrias brasileiras. Embora nós temos aí algumas indústrias que estão em outros estados, mas a sede ainda continua em São Paulo. A região hoje apresenta, para vocês terem uma ideia, no setor agropecuário, tanto na agricultura familiar como no agronegócio, muito elevado, principalmente, como eu falei aqui para vocês, na produção da cana-de-açúcar, na energia renovável, tá? Então, assim, as reservas de ferro, de manganês que nós temos em Minas Gerais é muito grande. E outra coisa, o petróleo que nós encontramos no Rio de Janeiro e na Bacia de Santos, né? E toda na pré-sal que a gente cita aí, olha só, cadê aquela refinaria aqui, ó, na refinaria, né? Desde a Bahia até Santa Catarina, nós temos a pré-sal, que temos aí a exploração do petróleo. E com isso, em relação aos estados de São Paulo, é importante citar que a parte comercial, financeira e cultural do Brasil é muito forte em todo o país, mas a sede industrial, o parque industrial, está concentrado principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Então, na região sudeste. E a gente lembrando o seguinte, que apesar da ampla infraestrutura aí das indústrias, tanto São Paulo e Rio de Janeiro, as principais metrópoles brasileiras têm custos mais altos do país. Porque, então, assim, para desenvolver algumas atividades econômicas, os impostos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo são os mais altos do que os outros estados, tá? Então, assim, e é por este motivo que algumas pessoas falam que a qualidade de vida, o custo de vida nas grandes metrópoles acaba sendo mais caro, né? E nós sabemos muito bem que aí o processo de urbanização nessa cidade também vai crescer também, e por este motivo os problemas urbanos também vai aumentar, né, gente? Não é somente na questão ambiental, como nós falamos aqui na questão das indústrias. A violência vai aumentar, né? O custo de vida também vai ser maior, vai ter que ter mais investimento na educação, na saúde, na segurança, porque a população é maior nessa região, porque tem mais emprego, mais oportunidade de emprego. Meus queridos, nós vamos parar por aqui, lembrando na questão do princípio do caráter, né? Devemos seguir o caráter que Jesus nos ensinou, devemos ser mordomos e cuidar do nosso meio ambiente, né? Temos que desenvolver tecnologicamente? Sim, é lógico que é muito bom, né, gente, utilizar a tecnologia, mas é necessário a gente utilizar a tecnologia com sabedoria, né? Então, meus amores, vocês não têm tarefa do livro para fazer do capítulo 8, tá? Mas vocês, quem não fez atividade suplementar, tem que fazer atividade suplementar para que a gente possa corrigir na próxima aula, na próxima videoconferência, tá? Estou morrendo de saudade, tomem cuidado, por favor, fiquem em casa, cuidem um do outro na família, tá bom? Beijo, beijo, meus queridos, fiquem com Deus, tchau, tchau.